Vocês foram no Senado porque estavam tentando implementar a constelação em algum lugar público, é isso? Na verdade, o problema é maior. Ah. A constelação familiar já está sendo oferecida no SUS e no sistema judiciário como uma forma de resolução de conflitos. Sistema judiciário? Aham. Como assim? Então a galera tá lá com um problema dentro da família, a mulher tá sendo agredida pelo marido, alguma coisa do gênero assim. E aí aciona a justiça, porque quer proteção, quer resolver aquela pendência. E aí, eventualmente, a fila para, qual que é a palavra, né? Para atendimentos, para resolução desses problemas é imensa. Então, esse é um dos argumentos dos consteladores e talvez juízes, alguns advogados que são favoráveis e tudo. E a constelação familiar seria uma medida de resolução mais rápida disso aí para desencalacrar as coisas, sabe? Para desafogar o judiciário. Esse é um dos argumentos que usam. Mas é uma medida controversa. Será que vai adiantar mesmo? Será que daqui um mês aquela mulher não vai sofrer uma nova agressão, por exemplo? E todo aquele constrangimento e a revitimização que eu comentei antes, será que ela está segura ali? É um ambiente... Existe neutralidade por parte das pessoas que constelam? Não existe uma formação, uma regulamentação dessa prática. É uma coisa muito, muito controversa, sabe, Petri? Então, esse negócio já está acontecendo. E aí, convocaram alguns consteladores para poder levar isso para o Senado, para os políticos entenderem melhor o que é constelação. Talvez, aqui é especulação minha, até como um reflexo de uma petição que... Me esqueci o nome o Matheus França iniciou, a Bibi Bailas também deu um boost assim também para o pessoal votar, para tirar a constelação familiar do sistema judiciário. E aí talvez, mais uma vez, especulação, como um reflexo disso, eles convocaram essa audiência mais para enaltecer, para levar assim para o Senado uma visão bem positiva do negócio. Mas, faltando ali uma semana para isso acontecer, o Petecão, que é um senador esqueci o nome do Alexandre, com seu assessor, entrou em contato com a gente. Pô, a gente quer fazer um contraponto. Será que não é válido a gente chamar pessoas que têm uma visão crítica para ter um pouco ali de um espaço mais democrático? Vamos ver o que os cientistas dizem a respeito disso. E aí eles aceitaram e convocaram a gente para fazer um contraponto lá, para mostrar que o negócio não é tão bonitinho quanto eles alegam. E o que eles usam para defender, e isso é comum nas pseudociências em geral, é esse argumento da experiência pessoal ou a evidência anedótica. Olha, foi bom para mim, resolveu meus problemas. Só que existem tantas possibilidades para explicar de forma alternativa o que é ter ficado bem, o que é ter resolvido esse problema. Existem muitas variáveis confundidoras que a gente fala na ciência. Você pode ter melhorado por N motivos, que não tem nada a ver com a constelação familiar. Na saúde a gente tem vários casos assim. Eu dei o exemplo, inclusive, lá na audiência. Eu tinha um problema no meu joelho esquerdo, quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo. E esse negócio era ruim pra caramba, porque eu tava lá com meus 10, 12 anos, jogava bola, queria ser jogador, e aquele negócio machucava toda hora, né? Imagina. E meu pai me levou para um benzendeiro, um cara que ia fazer uma oração ali pra mim, pra eu me recuperar disso. Passou ali mais ou menos umas 2 semanas, talvez, me lembro assim, com exatidão, as verrugas começaram a sumir. Meu pai até hoje acha que foi o benzedeiro que solucionou o meu problema. Mas ele se esquece de que eu também estava fazendo um tratamento médico paralelamente. Era um spray roxo que eu aplicava ali todo dia. Então isso é um exemplo de uma variável confundidora. Quando a gente tem mais de um tipo de intervenção em ação, e aí a gente não consegue decidir facilmente o que ajudou. E se eu tenho um repertório prévio de crenças no sobrenatural, no espiritual, eu posso acabar concluindo que foi a reza que me ajudou e não o remédio. Então, durante agora esse período de Covid, foram vários os exemplos disso também. Limãozinho? O limãozinho, uma cachaça, a cloroquina, que foi muito debatida também aí. Poxa, eu lembro dando uma aula, uma aluna minha falou bem lá no início, né? O meu tio tomou cloroquina e melhorou, Daniel, da Covid. Mas beleza, mais de 90% das pessoas que adquirem essa doença melhoram com ou sem intervenção medicamentosa. Então, isso a gente chama de história natural da doença. Tem várias doenças que vão ter um ciclo, que vão ter uma duração, independentemente do que você fizer, vai embora. Então, a pessoa acaba tirando uma conclusão apressada e razoável a respeito daquilo. E esse que é o barato da ciência, Petri. Porque aí na ciência a gente consegue ter um controle dessas variáveis confundidoras, para a gente ter a segurança, a confiabilidade de afirmar que foi essa intervenção, foi esse medicamento ou aquela vacina
que de fato ajudou essa pessoa a se curar. Não foi a história natural da doença, não foi alguma outra coisa que pode ter acontecido, a idade da pessoa, enfim. Então, o barato da ciência é a gente investigar de forma meticulosa, testando hipóteses por meio de experimentos bem conduzidos, se aquilo ali realmente funciona. Se aquela nossa teoria, aquela nossa hipótese bate ou não bate com a realidade. Porque se a gente não tem esses métodos rigorosos, a gente fica à mercê das nossas confusões, dos nossos vieses. E aí a psicologia ajuda muito a entender isso. O ser humano é um bichinho cheio de vieses. Nosso cérebro é uma máquina de produção de crenças, a maior parte das quais não bate com a realidade. Então, para evitar esses vieses, o que é um viés? É um pensamento distorcido da realidade, que muitas vezes vai se distorcer em função de um desejo que eu tenho de que aquilo seja verdadeiro, de que aquilo ajuda. Pode ser porque a minha memória é falha. Então, várias experiências que as pessoas contam de como ajudou aquilo ou isso, né, de um fenômeno sobrenatural, um milagre, que eu trabalho muito com essa área da religião também, são distorcidas essas lembranças, de forma que aquilo fica muito mais fantástico do que realmente foi. Então, tem esse viés de memória, viés de confirmação. Eu presto muito mais atenção àquilo que parece confirmar a minha crença e ignoro, negligencio ou menosprezo as evidências contrárias àquilo que eu quero acreditar. Então, existem vários desses processos que não são assim tão racionais, que explicam por que a gente acaba adotando uma crença que é mal fundamentada cientificamente ou racionalmente.